Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao verso 34. Nos diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgassem, ou se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados do Senhor, ou discipulados do Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for até aí. Meus irmãos, nós falamos aqui, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja. Se os irmãos observaram, no começo do capítulo 11, Paulo, ele traz um elogio para a igreja em relação a algo muito importante e fundamental, na verdade, que essa igreja ela estava trazendo, estava vivenciando, que era o guardar das doutrinas da graça. Eles guardavam as doutrinas fundamentais que, de fato, separam aquilo que é bíblico, ou uma igreja de fato bíblica, e uma igreja falsa. Apesar de que Paulo chama esses irmãos de igreja de Deus, mas também chama esses irmãos de imaturos na fé. E eles estavam até esse momento trazendo inúmeros problemas, inúmeras divisões, inúmeras discórdias, caíam em um declínio espiritual muito grande, tropeçavam nas imoralidades sexuais, na eloquência dos epicureus, dos estoicos que nós falamos aqui, que eram os filósofos daquela época. Tinha várias dificuldades que aquela igreja enfrentava, mas por que Paulo ainda chama essa igreja de igreja de Deus? E aqui nesse texto é o que nós vamos entender no começo do capítulo 11. Porque essa igreja guardava os fundamentos da fé cristã. Ela não se desviou da centralidade do evangelho, mas ela não havia sido moldada ou aperfeiçoada
pelo próprio Espírito Santo através do conhecimento da palavra de Deus. Então isso nos mostra duas realidades. Primeiro, mesmo que a igreja viva dificuldades em todos os campos, moral, relacionamento, divisões, se essa igreja tem de fato o fundamento da palavra de Deus, então é como se Paulo estivesse vendo uma luz no final do túnel e dizendo assim: há salvação para vocês. Agora, se a centralidade doutrinária não é os fundamentos da fé cristã, então isso fica óbvio que não é uma igreja de Cristo. E é sim uma palavra dura, forte, chamativa, mas real, é uma sinagoga de Satanás, ou seja, uma igreja falsa, de mestres falsos, de pastores falsos, ou seja, não é a igreja de Cristo Jesus. Então isso nos mostra esse primeiro ponto de partida em relação àquilo que de fato é bíblico e aquilo que não é bíblico. A igreja, ela não estava se reunindo aqui, Paulo diz, para aquilo que era melhor, e sim para pior. Nas palavras de Paulo, o que Paulo estava querendo dizer? Além da forma errônea ao qual a igreja estava se reunindo, ao redor da mesa do Senhor, eles estavam trazendo também para a própria igreja prejuízo espiritual. Por que o prejuízo espiritual? Porque eles estavam fazendo divisões. Haviam fortes divisões. Qual era a divisão que eles estavam fazendo que não era saudável? Havia aquilo que Paulo chama de partidos de forma saudável e havia aquilo que Paulo chama de partidos que não é saudável. O que era o partido não saudável? Era regalia para alguns irmãos. Então, por exemplo, existe isso nos nossos dias. Existe algum irmão que tem um cargo na sociedade muito importante, um status social. Então a igreja trata aquele irmão de uma forma especial. Aí tem um outro irmão que é um zelador, um trabalhador, alguém que sua camisa numa indústria, fábrica de chão. Aí essa igreja não trata com tanta honraria. Essa divisão, Paulo diz que traz prejuízo e juízo de Deus para a igreja. Consequências ruins. Por quê? Porque o amor não vai ser uma evidência dentro dessa igreja, e sim segregações, divisões, separação. Então as pessoas vão se sentir mal, e isso é o que estava acontecendo com a igreja. O que acontecia, irmãos? Um grupo de pessoas se reunia para poder ceiar. Então tinha o vinho e tinha um pão. Aí o grupo de pessoas chegava mais cedo, recebia o vinho, recebia o pão, bebia o vinho inteiro, comia o pão todo, se embriagava e eram glutões, enchiam a barriga de comida, iam para lá para comer. Aí quando chegavam os outros irmãos, cadê a ceia do Senhor? Acabou, não tem mais. Então olha que situação terrível que essa igreja vivia. Eles não entendiam o que era a ceia do Senhor, qual era o simbolismo da ceia do Senhor, qual é o significado da ceia do Senhor, qual a orientação que Cristo ele deu à igreja, aos seus discípulos, para que fizessem aquilo em memória deles. Eles não tinham entendido absolutamente nada e se reuniam fazendo grupos e divisões, e nós vimos aqui desde o início da igreja havia divisões, grupos, separações, e isso estava trazendo inúmeros prejuízos para essa igreja. Então esse tipo de divisão era ruim, esse tipo de partido era ruim dentro da igreja. Agora, qual era o partido bom que Paulo menciona aqui também? Existe um certo partido que os irmãos iriam tomar, que era proveitoso, era saudável para a igreja? Sim. Qual era o partido? Era a honra pelo serviço. Então Paulo diz, honrar aquele que serve mais é uma bênção.
não tem problema nenhum. Então, esse tipo de honraria é saudável. Agora, a honraria por status, a honraria por posição social, quem tem mais dinheiro, quem não tem, eu sou mais simpatizante com fulano, beltrano, então eu só fico nesse grupinho, só fico nessa rodinha. Paulo está combatendo isso daqui com todas as forças. Por quê? Porque isso traz prejuízo para a igreja e Paulo diz condenação. Isso traz juízos de Deus para a igreja. A forma como eles estavam se reunindo ao redor da mesa, Paulo diz, isso não é ceia do Senhor. Vocês não estão ceando. Vocês estão deturpando uma instrução e uma orientação direta de Cristo. E vocês não estão olhando para o nós. Esse era o grande problema da igreja de Corinto. Ela não olhava nós, era sempre eu. E quando nós olhamos hoje para a nossa contemporaneidade, nós vamos ver as mesmas falhas, os mesmos erros. Não somos nós, né? Até no louvor que a igreja hoje brasileira, né, a grande massa das igrejas, né, sem generalizar, mas a grande massa, a grande maioria das igrejas brasileiras, pode observar os louvores. É tudo para mim. Senhor, faça isso para mim. Senhor, restitui isso meu. Senhor, eu tenho direito. Senhor, sou eu. E é só eu. E nunca nós. Então, o que Paulo está combatendo na igreja é exatamente esse individualismo. Vocês vão ver, né, nós, a igreja, nós vamos ver que os dons espirituais que Paulo vai tratar aqui no próximo capítulo, que é o capítulo 12, não são nunca para mim. São sempre para a edificação do próximo. Ser um servo de Cristo nunca é regalias para mim, e sim serviço para o próximo. Amar ao próximo, servir ao próximo, fazer aquilo que Cristo fez. E a palavra de Deus, ela fala exatamente sobre isso. O exemplo que Cristo nos deu não foi um exemplo de receber regalias, mas sim um exemplo de dar, de servir, de estender a mão, de ministrar ao próximo, e não de ficar buscando o interesse individual ou o seu próprio egoísmo, mas se mortificar esse tipo de obras da carne para que o fruto do Espírito possa crescer e aparecer. Então o que Paulo trata é exatamente sobre isso. João capítulo 3, verso 30, nos diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse é o sentido que Paulo está utilizando, que João Batista também utilizou quando apontou para Cristo. Todas as pessoas estavam ao redor de João Batista. Alguns perguntavam: tu és o Cristo? Tu és o Elias? Tu és um profeta? E se a vaidade subisse ao coração de Elias e ele começasse a receber honrarias para o eu, então João Batista seria um falso profeta. Mas qual é a postura e a posição de servos de Deus? É apontar para Cristo e dizer: importa que Ele cresça e eu diminua. Eu sou servo. E é exatamente o oposto daquilo que se prega hoje em dia, né? É como se Deus fosse o nosso servo e nós fôssemos os senhores. Senhor, opera aquilo ali. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu determino. Eu não aceito enfermidade na minha vida. Eu não aceito desemprego. Eu não faço... Mas quem somos nós para não aceitar? Quem é o homem para determinar alguma coisa? Como se Deus fosse um servo, fosse um capacho dos meus caprichos. E não, Deus é Deus. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. E a doutrina da santificação, nós falamos aqui no domingo passado, a doutrina da salvação, a soteriologia de fato bíblica, ela humilha o homem e engrandece a Deus. Deus é soberano e eu sou criatura. Quem sou eu para orar a Deus e determinar alguma coisa? Quem sou eu para exigir alguma coisa? Ser servo não é ter fé para determinar. Ser servo é ter fé para orar a Deus e dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é fé. Amém? Então aqui, pelo visto, a igreja ela não estava
entendendo o que era a ceia, e ao se reunir eles estavam rodeados de privilégios. Enquanto uns eram privilegiados, outros eram negligenciados na mesa do Senhor. Alguns comiam demais e outros ficavam sem alimentos. Alguns bebiam todo o vinho, se embriagavam, e outros ficavam sem vinho. Ou seja, não participavam dos elementos da ceia. Um verdadeiro absurdo, né? Uma verdadeira exposição de egoísmo, não é verdade? De falta de amor ao próximo. E Cristo disse, nós já falamos isso aqui também, que a igreja dele na terra seria conhecida por causa do amor. O amor é uma evidência de que de fato você é um servo de Deus. E qual é o amor? Nós falamos aqui sobre o elevadíssimo padrão do amor de Deus. Amar é expor o evangelho com boas obras. Isso é amor. Amor é você salvar as vidas, é você expor o evangelho que salva vidas, é você pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você faz isso com boas obras que foram preparadas desde a fundação do mundo para nós. Certo? Então, Paulo chega a falar no versículo 22, observe aí na palavra de Deus, que ele diz o seguinte: será que vocês não têm casa para comer e beber? Olha a repreensão de Paulo. Será que vocês menosprezam a igreja de Deus? Ou seja, aqueles que não têm muitos bens? Será que vocês amam ao próximo? Vocês estão envergonhando a igreja de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O desejo do coração de Paulo era de ver uma igreja ordeira e de elogiá-la. Elogiar as atitudes dos irmãos, tanto é que antes de corrigir, ele elogia. Isso para nós é um ensino também. Antes de criticar, né, antes de julgar, antes de instruir alguém, observa também primeiro o lado bom. Né? A gente tem uma tendência muito grande de ver as falhas, não é assim? A gente olha as falhas, a gente olha os erros das pessoas, olha os erros da igreja, olha as dificuldades, ao invés de olhar as coisas que são boas. Por exemplo, nós demos um exemplo aqui da nossa igreja, né? Nós temos uma igreja aqui que comporta aproximadamente umas 50 pessoas. Não é uma igreja grande, né? Se você for comparar, você vai ver megas igrejas que cabem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Então você entra em uma igreja de 10.000 pessoas. Normalmente você vê a estrutura, você vê tudo aquilo que ela possui e tal. Aí quando você entra numa igreja menor, uma igreja simples, normalmente o que as pessoas vão fazer? Elas vão enxergar os defeitos. Nossa, mas não tem uma grande estrutura de louvor, não tem uma grande estrutura de diáconos. Não, na igreja de 10.000 membros tem 60 pastores para poder atender a igreja, tem uma biblioteca enorme, tem isso, tem aquilo, e as pessoas normalmente elas olham aquilo que são as faltas, mas elas não olham aquilo que são as qualidades. Qual a maior qualidade que uma igreja pode vir a ter, irmãos? Estrutura, uma banda enorme, um coral, bancos confortáveis. Qual é o maior benefício? Qual é o maior bem que uma igreja bíblica possui? A palavra. Exposição da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus ela é firme, ela é fiel, o resto é adorno. Mas a centralidade, a maior importância para nós é a Escritura, somente a Escritura e nada mais. Se ela tem isso firme, então o resto nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Amém? Então o desejo do coração de Paulo aqui era de elogiar a igreja, mas
como elogiar essa igreja de Corinto com tamanha desordem e tamanha falta de maturidade. Depois de expor as falhas dos irmãos, de falar sobre todas essas coisas que nós mencionamos aqui, o apóstolo Paulo inicia então a orientação. Então o que Paulo faz? No capítulo 11 inteiro. Primeiro Paulo vê as virtudes da igreja. Ela tinha o fundamento da fé. Depois Paulo fala sobre as falhas da igreja. Quais são as falhas da igreja? Depois que Paulo expõe as falhas da igreja, e a igreja entende e reconhece as suas falhas, agora Paulo vai instruir para que a igreja possa corrigir as suas falhas. E essa sequência, ela não foi colocada na palavra de Deus aleatoriamente. Isso é uma forma sábia de você tratar os problemas de uma igreja, e eu digo mais, não só os problemas relacionados à igreja, mas você leva isso para todo o campo da sua vida, inclusive para a sua própria vida. Primeiro, você vai ver aquilo que você tem de virtudes. Eu tenho isso de virtudes, isso eu faço certo, isso daqui eu fui chamado para isso, Deus me vocacionou para isso. Uns tocam, outros pregam, outros zelam da igreja, outros cuidam da tecnologia da igreja, outros cuidam, é assim os setores. Amém, isso é a virtude que você tem. Agora, quais são as falhas? Eu poderia orar mais. Eu poderia ler mais, eu poderia ajudar mais, eu poderia servir mais, eu poderia fazer isso mais, e vamos analisar as nossas falhas. Depois das nossas falhas, e aí, qual é o próximo passo? Corrigi-las. Então o que eu posso fazer para corrigir as minhas falhas? É exatamente isso que Paulo vai tratar aqui agora em diante. Então observe no versículo 23. Versículo 23, Paulo ele vai tratar e vai enfatizar aqui que o ensino que está sendo transmitido dele, por parte do apóstolo Paulo, não vem de homens. Vocês podem observar que desde o início da carta, Paulo sempre faz isso. Aquilo que eu ensino não é meu. Aquilo que eu estou transmitindo não vem de mim. Aquilo que eu estou entregando a vocês não vem de persuasão humana. Não vem de um intelecto humano, não vem de inteligência humana, mas aquilo que eu entrego para vocês foi aquilo que eu recebi do próprio Cristo. Então ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, a orientação que eu vou entregar para vocês não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Talvez Paulo tivesse um entendimento diferente daquilo que Cristo entregou. Mas Paulo, ele mortifica o seu entendimento, mortifica o seu eu, mortifica o seu achismo, e ele entrega para a igreja aquilo que de fato Cristo entregou. Por isso que o evangelho, ele é único. Por isso que o evangelho, ele não é aquilo que emerge do homem, e sim aquilo que vem de Deus. É por isso que o evangelho salva. Porque quem salva é Deus. Salvação não é monergia? É Deus salvando? É exatamente isso. Então Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que também eu estou entregando para vocês. Paulo não estava com Cristo na noite em que ele foi traído. Paulo não havia sido regenerado ainda. Paulo não havia sido justificado. E, portanto, não estava em processo de santificação. Entretanto, Paulo era um vaso escolhido. Observe a palavra de Deus. Atos, capítulo 9, verso 15. O que a Bíblia diz? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento ou um vaso, dependendo da versão, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Assim como a palavra é exposta, assim como Deus salva, Paulo também foi salvo porque ele era um vaso escolhido. Mais uma vez, a gente vê no decorrer da palavra de Deus, a eleição de Deus, o monergismo, é Deus que salva, é Deus que toca, é Deus que opera, é Deus que justifica, é Deus que regenera, é Deus que santifica, porque Ele de fato é soberano. Então, como Paulo sabia a respeito daquele momento?
Paulo sabia porque o próprio Cristo havia ensinado para ele pessoalmente. Os irmãos não precisam abrir não, porque a gente sempre menciona esse mesmo texto. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Eu vou ler para os irmãos. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo apareceu para Paulo durante o período em que Cristo ressuscitou e a sua ascensão. Cristo apareceu para Paulo, se revelou para Paulo, mostrou a sua face para Paulo, a sua identidade para Paulo, e ensinou o apóstolo Paulo, ou seja, instruiu o apóstolo Paulo acerca de todas as doutrinas que Paulo agora está escrevendo para a igreja. Então Paulo não recebeu aquilo de homem nenhum, não foi de Gamaliel, não foi dos fariseus, não foi dos estudos que Paulo tinha aos pés dos fariseus, aos pés de Gamaliel, que era um homem, né, de destaque naquela época, mas tudo que Paulo ensina para a igreja, ele ensina porque ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Jesus ensinou para Paulo. Então o que Jesus ensina para o apóstolo Paulo em relação à ceia? É o que Paulo vai entrar agora. Ele ensina que o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós. Por nós quem? Por toda a humanidade? Não. Por quem? Pela igreja, pelos servos de Deus. Jesus morreu pela sua igreja, eficazmente. A morte de Cristo, a expiação de Cristo tem poder para salvar a todos? Tem poder para salvar a todos. Mas eficazmente Deus morreu para a sua igreja. E aqueles ao qual Cristo não morreu, ou seja, aqueles ao qual dentro do plano soberano de Deus, Deus não quis exaltar o seu amor e a sua misericórdia, Ele vai exaltar o seu juízo. Vasos para misericórdia e vasos para ira. Romanos capítulo 9, a injustiça da parte de Deus. Se Deus elege alguns para misericórdia e outros para o seu juízo e para a sua ira, não. Deus é Deus e Ele faz o que quer. E quando o interlocutor ali, imaginário de Paulo, dentro desse diálogo de Romanos 9, vai entrando em alguns assuntos em relação à salvação, quando chega no último momento que ele diz assim: ora, se é Deus que salva e se é Deus que condena porque Ele é soberano, que culpa tem o homem então de ir para o inferno, ou que culpa tem o homem de aceitar e ir para a eternidade? Então a resposta desse dilema que Paulo traz não é a resposta que eu gostaria de receber, gostaria de entender plenamente, claramente isso, mas a palavra de Deus vai até um certo limite e ele diz o seguinte: cala-te, ó homem, quem és tu para poder discutir com Deus? Quem é o barro para poder falar ao oleiro: eu quero ser feito de tal forma, eu quero ser feito de outra forma? O barro não discute com o oleiro simplesmente faz. Mas dessa forma, Deus fazendo isso, vasos para misericórdia e vasos para ira, nós fechamos o entendimento dizendo que Deus é justo e Deus é bom. E não há treva alguma em Deus. Deus é soberano e de alguma forma Ele é completamente soberano, ao mesmo tempo o homem é responsável pelas suas atitudes. Explica isso nos mínimos detalhes para que eu possa entender. Não dá. A palavra de Deus só vai até aqui. Então isso é uma teologia bíblica saudável e verdadeira, porque a gente não expõe somente um lado, a gente expõe a palavra inteira, até onde ela vai. Daqui em diante é como se fosse um caminho e você chegou num momento que é uma mata fechada. Deus não mostrou daqui em diante. Então eu não posso conjecturar, eu não posso criar absolutamente nada. Eu paro aqui e aceito a exposição da palavra de Deus até esse momento pela fé. Pela fé. Como Paulo disse, nós sempre falamos aqui, nós entendemos aquilo que Deus nos mostrou através da palavra
como se fosse um espelho de bronze polido. Então, um espelho de bronze polido, você enxerga a sua imagem ali, não enxerga? Mas não com tanta clareza e nitidez. Paulo usa essa expressão, essa tipologia para dizer, hoje nós enxergamos a Cristo, o entendimento de Deus, aquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos a Ele, dentro desse nosso plano terreno e dentro da corrupção do pecado que nós temos de Adão, até um certo ponto. Daqui em diante eu não entendo com muita nitidez, mas nós vamos entender quando? O dia que nosso corpo, que é corrupto e corruptível, ele se revestir de incorruptibilidade. Aí sim nós estaremos diante de Deus com um corpo semelhante ao corpo de Cristo ressurreto, porque Cristo é a primícia da ressurreição. Aí sim nós vamos entender mais a fundo a respeito dos atributos de Deus, a respeito desses mistérios de Deus, que Ele não quis, e aprove ao Senhor pela sua sabedoria, não quis descortinar a nós aqui nesse nosso plano terreno. Certo? Amém? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma coisa, não? Fala agora ou cale-se para sempre. Amém. Então Paulo ensina a igreja dizendo o seguinte: o pão simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós, pela igreja. Jesus ensina para Paulo que o vinho simboliza o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Então qual é o significado da ceia do Senhor? Primeiro significado: devido ao pecado e à transgressão de Adão, Deus deveria executar o seu juízo no homem, pois ele é justo. Então Deus, sendo justo, a palavra dele foi: se você pecar, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus é justo. Então, se ele falou e aquilo era justo, Deus vai ter que cumprir. Agora, tem que pagar pelos seus erros. Errou, vai ter que pagar. O corpo do homem deveria receber o juízo de Deus, mas Cristo nos deu o seu corpo. Isso é o simbolismo. O pão é o meu corpo, que é partido por vós. Eu estou dando o meu corpo para vocês. E o corpo de vocês? Ou seja, eu imputo em vocês a santidade, a perfeição, e eu retiro de vocês a imperfeição e o pecado. Esse é o simbolismo quando você participa do pão. Quando você pega do pão e você participa da ceia, você está trazendo à sua memória aquilo que Cristo fez por você. Em qual sentido? Tirar o pecado da sua vida, pagar na cruz do Calvário a cédula que era contrária a você e colocar sobre você a pureza de Cristo. Deus é santo. O homem pecador não pode se aproximar de um Deus santo, porque luz e trevas não se misturam. Não se misturam. Deus vai exterminar, Deus vai despejar a sua ira sobre a impureza, sobre o pecado, porque Ele é justo. Então, como o homem pode se reconciliar com Deus sendo impuro? Só através de Cristo. Por isso que Cristo não é um adorno da vida espiritual. Cristo não é algo a mais na jornada espiritual. Cristo é tudo. Tudo que nós temos. Sem Cristo não há sentido algum de cristianismo. Sem Cristo, se Cristo não tivesse vindo, se Cristo não tivesse dado o seu corpo por nós, nós estaríamos perdidos. Sem chance alguma de sermos salvos. Porque pelos nossos méritos jamais alcançaríamos a perfeição. Somos transgressores e merecedores do juízo. Mas Cristo absorve o pecado como uma esponja e purifica a cada um de nós, nos dando a sua santificação. Então, quando ele diz o corpo que é partido por vós, o corpo que é dado por vocês, o corpo que é dado para a igreja, para os eleitos de Deus, para os salvos, para os remidos, ele está dizendo isso. Quando vocês tomarem o pão, vocês vão trazer à memória de vocês exatamente esse simbolismo. Aquilo que Cristo fez. O ato é simbólico, mas aquilo que Cristo fez foi real.
Tragam à memória de vocês aquilo que Cristo fez. Cristo me salvou da condenação eterna. Cristo me salvou, te salvou e nos salvou do inferno, da ira e da cólera de Deus, de um Deus justo. Façamos isso trazendo em nossa mente o ato salvífico de Jesus. Segundo ponto, agora sobre o sangue. O sangue de Cristo é o cálice da nova aliança, ou seja, houve uma mudança de testamento. A lei foi cumprida em Cristo. A justiça de Deus foi saciada em Cristo. Por isso que a palavra diz em Isaías que agradou a Deus moê-lo. Por que Deus se agradou em moer o seu filho? Não é porque Deus se agradou da morte ou do sofrimento, não é isso, mas se agradou do cumprimento daquilo que Cristo fez. Deus se agradou do ato de Cristo, porque o ato dele satisfez a justiça de Deus. Por isso Deus se agradou ou teve prazer quando Cristo foi moído na cruz do Calvário. Não estamos mais nas sombras da antiga aliança, e sim na luz da nova aliança. A lei moral permanece, mas a lei cerimonial não. Essa transição que é a nova aliança, que é o cálice da nova aliança, que é o sangue de Cristo. Então não é necessário mais agora continuar com aquilo que era cerimonial, porque tudo se cumpriu em Cristo. Por que hoje a gente não sacrifica cordeiro na igreja, por exemplo, que era algo cerimonial? Porque aquilo era uma sombra que prefigurava a luz. Então, quando João Batista aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Cristo morre na cruz do Calvário, de uma vez por todas agora, todos os pecados da igreja, dos santos de Deus, do tempo veterotestamentário, do tempo neotestamentário, tudo foi pago, tudo foi quitado. Então não tem mais sentido continuar com o sacrifício. Se nós continuássemos sacrificando, nós estaríamos declarando para Deus que o ato de Cristo não foi suficiente. E o ato de Cristo na cruz foi suficiente. É um ato único, completamente suficiente para o perdão do pecado de toda a igreja. Então, quando a gente participa do vinho que representa a nova aliança, nós entendemos isso, que o vinho, ele nos tirou das sombras do tempo veterotestamentário e nos colocou na luz do tempo neotestamentário. Não podemos mais voltar para a antiga aliança. Ela foi maravilhosa, foi gloriosa, mas a nova aliança é ainda mais gloriosa, ainda mais bendita, e nós vivemos nela. Somos privilegiados por isso. Observe a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7 ao verso 9, o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7 ao verso 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. É a transição do tempo veterotestamentário para o tempo neotestamentário. E nós vivemos nesse momento, no momento em que a luz, que é Cristo, se revelou à humanidade, se revelou à sua igreja. E hoje nós vivemos em um tempo ainda mais excelente do que o tempo do Velho Testamento. É isso que a palavra de Deus nos afirma. Um detalhe muito importante em relação à ceia, irmãos, é que em nenhum momento Jesus ele abençoou os elementos.
Ele não diz assim: eu abençoo o pão e quando vocês tomarem desse pão, a bênção que está sobre o pão vai vir sobre a vida. Ele não diz isso, nem sobre o vinho, mas ele dá graças no texto. Observe que no texto ele diz: dando graças pelo pão, dando graças pelo vinho. Por que Jesus deu graças ao Pai pelos elementos? Porque o ato já foi feito. E os nossos corações devem se encher de gratidão, em glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo por aquilo que já foi feito. Então, qual é a bênção que nós recebemos em relação a trazer à memória da igreja aquilo que Cristo fez? É a bênção daquilo que nós já recebemos. Claro, Deus vai abençoar a igreja no momento da ceia, abençoa, renova, fortifica, consola, ergue, levanta, dá forças, mas a bênção maior que deve ser enaltecida no momento da ceia é a bênção que já foi feita, que já foi dada. Por isso nós falamos assim, que no tempo veterotestamentário, eles foram salvos de forma alguma pelas obras, e sim pela graça de Deus dentro do pacto da graça, que abrange o tempo veterotestamentário e o tempo neotestamentário. Nós explicamos sobre isso aqui. Mas no tempo veterotestamentário, eles eram salvos pela promessa do Cristo que viria. E eles criam em Cristo. E eram salvos na expectativa do Messias que viria. Ou seja, a cruz de Cristo é o centro do tempo veterotestamentário e do tempo neotestamentário. Por quê? Porque agora no Novo Testamento nós somos salvos por aquilo que Cristo já fez. Nós olhamos para trás, enquanto eles olhavam para frente. E a cruz de Cristo é o centro. Esse ato de Cristo na cruz do Calvário, de dar o seu corpo e de derramar o seu sangue para uma nova aliança, é o centro de toda a Escritura. É o ápice da mensagem do Evangelho, que é dizer ao homem. Aí é importante dizer aqui, as pessoas dizem assim: na cruz, a maior expressão de Cristo era dizer à sua igreja, ao homem, à humanidade: eu te amo. Eu já entendo diferente. Eu entendo que a maior expressão de Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, era dizer a toda a humanidade e à igreja: você não pode salvar a você mesmo. Você precisa de Cristo. Você precisa de um Salvador. Então a cruz do Calvário é a maior expressão de que o homem está em meio às trevas e precisa desesperadamente de um Salvador perfeito. Precisa de Jesus Cristo na sua vida. Então nós vivemos agora nesse período chamado período do Espírito, ou período da justiça, ou também período da graça, período da luz, e não no período das sombras em relação ao Velho e o Novo Testamento. Então Cristo ele dava graças por aquilo que Deus havia feito e não abençoava os elementos. A gente vê isso hoje em muitas igrejas, né? O irmão vai orar abençoando o elemento pão, o irmão vai orar abençoando o elemento vinho. Não é assim. Biblicamente é dê graças por aquilo que Deus já fez. Dê graças pelo corpo de Cristo que foi dado pela igreja, por expiação do pecado. Dê graças pelo sangue de Cristo que foi derramado, que tirou vocês das sombras do Velho Testamento e colocou vocês na luz do Novo Testamento. Agora no versículo 27 em diante, Paulo ele vai levar os irmãos a uma autoanálise em relação ao erro que eles estavam cometendo, quanto à conduta e proceder da igreja de Corinto. Então, observe o texto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, olha só como que a grande massa das pessoas, elas tiram esse texto do contexto.
E o que eles dizem? Analise a sua vida. Se você estiver em pecado, não é assim? Se você estiver em pecado, não participe da mesa do Senhor. Se você for uma pessoa falha, se você for uma pessoa que tropece, se você tem erros na sua vida, analise, pois, o homem a si mesmo. Se arrependa dos seus pecados, para que depois você possa participar da ceia. Ou seja, você precisa ser santo para participar da ceia. Alguém pode dizer entre nós que não tem pecado? Se nós dissermos que não temos pecados, João na sua carta diz que nós somos mentirosos. É mentira. Então qual é o sentido do texto aqui? Obviamente que nós devemos analisar a nossa vida, que nós devemos ver as nossas falhas e corrigir os nossos erros. Mas o sentido do texto aqui não é esse. O sentido é, se você não entender o que é o corpo de Cristo, que é o que foi explicado aqui, se você não entender o que é o sangue de Cristo, e você comer do pão e beber do vinho, sem o entendimento correto do que é a ceia do Senhor, assim como a igreja de Corinto estava fazendo, que não era uma ceia, vocês estão bebendo para juízo de vocês. Vocês estão bebendo para condenação de vocês. Há um juízo da parte de Deus para aqueles que celebram a ceia do Senhor de forma errônea, de forma errada. Qual é o juízo, irmão? Não sei. Não sei, a palavra de Deus não diz. E também não tenho nem curiosidade de experimentar. Eu vou servir de forma certa, não é verdade? Eu vou ceiar como o Senhor disse. Então, na hora que eu for pegar o pão, eu vou trazer a memória daquilo que Cristo fez por mim em relação a retirar de mim o pecado e colocar sobre mim a sua santificação, a sua santidade. E eu vou tomar o vinho, na hora que eu tomar o vinho, eu entendo que Cristo me tirou da antiga aliança e hoje nós estamos na nova aliança. Eu entendo que Cristo é o centro de toda a obra de redenção de Deus. E eu entendo que sem Cristo eu estou perdido. E se não fosse Cristo, eu estaria condenado ao inferno. Mas pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu e você, nós somos salvos. Por isso rendei-lhe glórias e honras, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então esse é o sentido de analisar a sua vida. Analisa se você está ceando de forma correta. Analisa se você compreende o que é o pão. Analise se você compreende o que é o vinho. Observa, você tem conhecimento? Você de fato é a igreja de Cristo? Você de fato teve os seus pecados retirados e a santidade de Deus imputada no seu coração? Você é um eleito de Deus? Você entende que você passou da antiga aliança para a nova aliança? Se você tem essa compreensão, reconhece as suas falhas e enaltece a Cristo e expressa que Cristo de fato é o seu grande e único e suficiente Salvador, então você participa da ceia do Senhor. É por isso que a gente normalmente orienta que aqueles que devem participar da ceia são aqueles que são batizados e confessaram a sua fé em Cristo Jesus, de forma pública. Amém? Dois aspectos aí, que eu colocado aqui, que verso 7, que nós como participamos da ceia, nós participamos não porque nós somos dignos, mas porque Cristo ele é digno. E por ele ser perfeito, digno, por causa dos seus méritos, nós então participamos da ceia dignamente. Outro aspecto aqui, quando ele fala do autoexame, você tem que fazer uma análise, não é para você fugir da ceia por causa do pecado, é o contrário. Exatamente. O pecado tem que fugir da ceia. Perfeito. Às vezes as pessoas cometeram um erro ou alguma falha e aí o pecado tira elas da ceia. Mas não, se você tem pesar de pecado, se o Espírito Santo ele te leva a sentir o pesar do erro, a ceia é um momento de reconciliação. É o momento de você pedir perdão, de você confessar o seu pecado e você acertar com Cristo. É a nova aliança. Refaça a aliança, corrija os seus erros. Agora, se você não consegue fazer isso e você vive um mundo de pecado e você continua nas mazelas do pecado, então fica evidente
Será que eu sou um servo de Deus? Será que os sinais da minha vida? Pode participar quem está em pecado. Todos. Assim, qual é o sentido do texto? Não é você analisar a sua vida pelos seus méritos, foi o que o pastor Gés falou. Se eu analisar a minha vida pelos meus méritos, todos nós estamos em pecado. Nós temos pecados, nós não somos perfeitos. Mas quando nós compreendemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós vamos entender, eu sou santo. Mas por que eu sou santo? Porque Cristo pagou pelos pecados. Entenderam? Não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo. Então eu analiso a minha vida e devo analisar em relação às minhas falhas para que eu possa corrigir. Lutar contra o pecado. Foi o que Paulo falou anteriormente. O poder do pecado, ele foi destruído. Hoje o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Hoje você tem domínio sobre o pecado. E quanto mais santo você é, ou seja, quanto mais você evolui no processo de santificação através da ação do Espírito Santo, maior será esse domínio. Mais você vai ter condições de dizer não ao pecado. Basta ao pecado. Eu quero Cristo. Entendeu? Se uma pessoa que não é batizada e nem está no corpo, por exemplo, está aqui no meio da igreja e participar da ceia. Não deve participar. E se participar tem alguma... Se ela participar indignamente, sem conhecer, pode vir a trazer para ela algum tipo de condenação ou juízo. Qual que é a condenação? Não sei. Se for na ignorância. Eles eram ignorantes. E Paulo falou, vocês estão trazendo condenação para vocês. Entendeu? Todos são pecadores. Se participar da ceia do Senhor indignamente, vai trazer para vocês algum prejuízo. Tanto para a igreja, porque vai ter divisões, vai ter dificuldades em relação àquilo que eles estavam vivendo, tanto para a pessoa de forma individual. Qual é a condenação? Qual é o juízo de Deus? Não sei. Paulo não esclarece. Ele ainda disse que ele ia falar em mais detalhes para aquela igreja. Ele falou, eu vou ter com vocês e vou falar mais detalhes sobre isso. Mas para nós, o Espírito Santo não fez questão de deixar registrado. Por quê? Talvez seja irrelevante. É necessário, às vezes, falar, né, que é pros... Sim, para aqueles que de fato foram batizados e confessaram a sua fé. Entendeu? Esse é o sentido que nós entendemos do texto. Amém? Então, isso deve ser corrigido e nós não podemos aceitar esse tipo de divisão, né? E você vê que amor não é só aceitação, amor é correção. Paulo vai falar sobre o amor um pouco mais à frente, mas o amor de Paulo corrigia, porque Deus corrige aqueles que ele ama. Então agora Paulo ele conclui o assunto dizendo que no momento da ceia do Senhor, os irmãos eles também devem esperar uns pelos outros. Não deve ser da forma como eles faziam, mas todos de forma juntas, em conjunto. E é por isso que nós ceiamos em um momento de culto, toda a igreja junta, unidos como um só corpo, por uma só fé e um só Espírito. Caso contrário, será uma reunião para acumular juízo sobre nós. É isso que Paulo diz. Amém? Ficou claro? Então, amém, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos glorificar o Senhor? Encerrando. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. E suplicamos a ti, ó Deus. Neste domingo nós vamos cear com o Senhor. Nós te pedimos humildemente que o Senhor possa acrescentar no nosso coração o temor e a reverência necessária para que nós possamos, de fato, fazer aquilo que o Senhor instruiu na tua palavra para a honra e para a glória do teu nome. E que dessa forma, ó Deus, nós possamos também trazer sobre as nossas vidas bênçãos, promessas de Deus, para que assim o Senhor possa fazer com que o teu reino venha avançar e expandir neste lugar. Nos dê total entendimento a respeito do que é a ceia do Senhor e com esse entendimento possamos participar da ceia
com temor e com tremor no nosso coração, com toda a reverência, te glorificando por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que Cristo comprou e garantiu na cruz do Calvário. Que possamos trazer a nossa mente com o nosso coração cheio de glorificação e de louvor pela obra de salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós oramos assim e te pedimos, fica conosco, glorifica o teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.